Continuamos então? Então, pessoal, tem alguns pedaços, vocês podem ver que eu pego da parte da apostila, daí em relação ao conteúdo, que da apostila tem pouca coisa, a gente vai pegando também de algumas coisas da internet. Essa dica também é da apostila de vocês. Dica: as informações geradas pela contabilidade gerencial podem auxiliar os gestores a melhorar a qualidade das operações, reduzir os custos operacionais e aumentar a adequação das operações às necessidades do cliente. Ou seja, é uma dica, né, da parte da contabilidade gerencial, ou seja, uma dica no caso na cooperativa, mas que pode ser usado também nas outras. Agora é o nosso outro tema, que até eu comentei com vocês que eu tinha colocado lá que o setor financeiro nosso era do 4, daí o que é contabilidade 4.1, e agora o outro nosso tema que é 4.2, ou seja, as funções da contabilidade. A contabilidade é indispensável para que todas as categorias de empresários possam saber com precisão a sua lucratividade por segmento de operação e até por produto fabricado ou revendido. Ou seja, todas as empresas, organizações, instituições, além de ter a lucratividade, tem o segmento da operação também. Além de ter a rentabilidade do capital que ele investiu e a produtividade da mão de obra e dos equipamentos que utiliza. A contabilidade possibilita ainda o perfeito conhecimento do montante dos ativos, ou seja, os ativos são os bens e dos passivos as obrigações. Através da análise das demonstrações financeiras, são obtidas a situação líquida patrimonial da empresa nas diversas etapas do negócio e ainda diversos índices de liquidez e de risco de crédito. Por isso, iremos estudar quais os cuidados e como elaborar informes contábeis que são cada vez mais importantes na completa gestão empresarial. Ou seja, cada dia é mais importante, ou seja, essa parte das funções da contabilidade numa empresa, numa instituição, numa cooperativa, né? Então, quais são essas partes mais importantes, né, dessas operações na parte de contabilidade? Continuamos nas funções da contabilidade, no caso esse é da empresa, funções da contabilidade na empresa. Ainda que algumas pessoas não projetem na contabilidade os melhores sentimentos, é de conhecimento geral as importantes funções que a mesma tem em relação ao processo de gestão de uma empresa. Administradores de negócios podem até mesmo se sentir controlados por essa prática, mas não deixam de reconhecer a sua autorrelevância. A contabilidade é muito mais do que o armazenamento dos livros com números e documentações com registros históricos. Trata-se de um rígido controle do patrimônio da empresa, que tem finalidade de zelar pela saúde financeira do empreendimento. Dessa forma, quem gere um negócio consegue calcular com precisão os gastos gerados por operações comerciais e financeiras, além de produzir com maior facilidade relatórios que podem ser demandados por diferentes públicos de interesse. Ou seja, a primeira parte ali onde fala que alguns administradores ou donos de empresa, né, acha que você está sendo controlado, ou seja, seus números estão sendo controlados pelo contador, né, ou seja, o escritório de contabilidade. Mas
é muito mais do que isso. Então, ou seja, a contabilidade ajuda em todos os aspectos. Então, quando as empresas não necessitam dessa parte de contabilidade para saber quais os lucros estão gerando a empresa, quais o que ela precisa? Por exemplo, de uma instituição, a instituição não gera nenhum tipo de lucro, ou seja, ela não quer lucros, mas ela precisa do escritório para gerar os impostos, para gerar as folhas de pagamento dos funcionários, para controlar os gastos da empresa, tudo que entra e o que sai financeiro da empresa, ou seja, da instituição, é necessário um escritório de contabilidade, ou seja, a contabilidade. Então, de qualquer forma, é utilizado a contabilidade. Até para nós, por exemplo, que somos pessoa física, se você for fazer um imposto de renda, se você não tiver, por exemplo, nada no seu nome, você faz um imposto de renda isento. Mas a partir do momento que você recebe algum salário, ou você recebe alguma herança, ou você tem algum carro no seu nome, algum terreno, alguma coisa nesse sentido, você vai precisar fazer a declaração do imposto de renda sobre esses valores. E o que vai acontecer? Vai precisar do quê? Da contabilidade, ou seja, do contador. Então, a gente não consegue fazer, vai precisar da ajuda dele. Então, qualquer pessoa vai precisar. Então, também uma profissão que sempre vai existir, porque no caso, mesmo que tenha toda a tecnologia, mas vai ter que ter o aval do contador que verificou toda aquela documentação para ver se estava em ordem ou não. Então, continuamos, nós falamos das funções da contabilidade. Quando chega o momento de tomar decisões importantes, a contabilidade fornece todas as informações potencialmente relevantes que mostram a situação do seu negócio. Além disso, é estabelecido por lei civil que qualquer empresa, independente de seu porte, possua um sistema contábil. Então, qualquer empresa, se for uma pequena empresa, microempreendedor, empresa de pequeno, médio, grande porte, qualquer empresa. Os tipos de documentos registrados pela contabilidade inclui, nós falamos agora, as folhas de pagamento. Então, mesmo que a empresa ou instituição não gere lucro, tem a folha de pagamento, os extratos bancários, documentos oriundos de cartórios ou tabelionados, comprovantes de empréstimos financeiros, recibos de pagamento. Então, olha quantas coisas ou seja, a contabilidade ou o escritório de contabilidade faz, né? Então, todas as informações. É um outro exemplo também. Se, por exemplo, o empresário quer fazer um empréstimo no banco para comprar algum maquinário, alguma coisa nesse sentido, ou quer comprar um terreno, por exemplo, se ele for dono de uma fábrica e quer ampliar, o que acontece? Vai ligar pedindo as informações, os dados da empresa, o capital social, tudo, aonde? No escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade que fornece todas as informações da empresa. Então, é necessário e é importantíssimo. Então, continuando das funções da contabilidade, é por meio de um processo chamado escrituração que toda a papelada exemplificada acima é lançado no sistema de livros contábeis. Antigamente lançava-se tudo em livro à mão. Hoje em dia que nós temos a tecnologia que é lançado tudo lá, mas antes eram livros, né? Visto que é lá que se tem o acesso a todos os dados de cunho comercial e financeiro da empresa. Todas as informações inseridas nos livros contábeis devem ser verdadeiras, corretas e representar os valores reais das transações da empresa. Além do livro contábil, espera-se que a empresa tenha posse dos livros fiscais e sociais. As documentações são enviadas pela empresa e a contabilidade se encarrega de apurar o pagamento de impostos, contribuições e demais
taxas obrigatórias. Os demonstrativos, por sua vez, realizam a apresentação do resultado nas informações apuradas, através das quais fica claro se a empresa gerou ou obteve algum tipo de prejuízo.